Boa noite pessoal. Boa noite pessoal. A gente está aqui iniciando mais uma live do canal. Hoje a gente vai falar sobre a história da não monogamia. Eu vou eu vou conversar com o Renan Carvalho. Ele escreveu um livro que é muito pertinente ao tema da não monogamia. Ele escreveu um livro sobre sexualidade, chama Sexualidade Nua e Crua. E então ele descreve nesse livro a história da repressão sexual, a história da sexualidade, e a gente vê que a história da não monogamia ela se confunde muito com a história da repressão sexual. É por isso que eu convidei ele para a gente falar sobre o assunto, porque vocês vão ver que é extremamente convergente com os estudos que a gente faz sobre não monogamia. Então deixa eu colocar ele online aqui. Pronto. Vamos ver se entra, né? Porque vira e mexe o Instagram coloca alguma dificuldade aqui, mas deu certo, olha, só que tá com a câmera virada para trás, olha. Renan, eu tô vendo que você tá ligado à câmera de trás. Já aconteceu comigo. Às vezes ele não coloca a câmera da frente, né? Que é a que a gente mais usa para fazer live. Mas enquanto você tá arrumando aí, eu já vou aproveitar para falar um pouco sobre o tema. Então a gente vai falar sobre a história da não monogamia. Vamos usar como fonte de entendimento também a história da repressão sexual, que é mais o tema do livro do Renan, né? Ele escreveu um livro chamado Sexualidade Nua e Crua, onde ele vai elaborar de uma forma muito interessante, mas muito interessante mesmo, o porquê afinal, por que que o ser humano desenvolveu uma visão tão ruim em relação à sexualidade? Por que que em todas as culturas o comportamento sexual teve que ser controlado, tem que ser controlado, né? A gente vê isso acontecendo em todo lugar do mundo, principalmente aqui para o Ocidente, para as pessoas que nasceram numa cultura judaico-cristã. Certamente vocês absorveram muito disso, é inevitável que de alguma forma todos nós que nascemos nessa cultura judaico-cristã tenhamos desenvolvido algum tipo de visão negativa sobre o sexo, né? Como, por exemplo, o sexo sendo um pecado, o sexo sendo algo vergonhoso, o sexo sendo algo perigoso, sexo como sendo algo sujo, né? E toda essa ideia chegou para nós através do cristianismo, mas a gente vai ver que isso é até mais antigo. Mas para a gente, quem sintetizou isso definitivamente foi o cristianismo, né? Por exemplo, até hoje, é curioso, eu fui conferir, porque eu até não acreditei, mas no site do Vaticano, na internet, você vai achar um texto onde diz assim, claramente, que a masturbação é um pecado. Então, eles definitivamente consideram a masturbação um pecado, o sexo antes do casamento um pecado, o sexo só por prazer. Então, né, tem todo um esforço muito grande aí para regulamentar a forma como o sexo deve ser vivido. A gente escuta coisas assim, outro dia eu estava escutando alguém me dizendo que a mãe dela falava assim para ela, olha, se você dormir sem roupa, o anjo da guarda não vai te visitar. É, porque isso já passa uma ideia muito clara, né? Que dormir sem roupa vai afastar o anjo. Então você vê que a coisa vai para além do sexo e chega até no nível do corpo, uma rejeição ao próprio corpo, por esse corpo ser um corpo sexual, né? Por exemplo, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, os europeus, eles têm uma carta famosa do Pedro Vaz de Caminha, em que ele diz assim, que os nativos, os povos nativos dessa região andavam com as suas vergonhas de fora. Ele usa esse termo, andava com as suas vergonhas de fora. E o que era vergonha de fora? Era justamente o corpo nu, né? Os índios, os povos nativos aqui, eles não sentiam essa necessidade de usar roupa, de esconder, porque não tinha nada para ser escondido. Porque o corpo nu era naturalizado, como a sexualidade era naturalizada. Mas, para nós, para a gente que nasceu numa cultura judaico-cristã, a gente realmente achou
deveria esconder. Não é à toa que o sexo ele sempre acontece no contexto privado, sempre no contexto privado, né? Sem que outras pessoas possam ver. A gente tem que, de alguma forma, esconder, né, essa experiência. O Renan saiu, eu vou convidar de novo. Acho que agora vai funcionar. É curioso até que teve uma... Isso é muito curioso, que a ONU fez uma... Em algum momento eles estavam fazendo uma exposição, e aí tinham umas estátuas assim, e eles sentiram necessidade de cobrir. Eles botaram tipo uma cueca, uma calcinha na estátua para não aparecer, para não ofender algumas pessoas, porque de alguma forma o corpo nu virou uma fonte de, de algo asqueroso, né? E, bom, vamos ver se o Renan entra para ajudar a gente na conversa. Agora eu não estou mais conseguindo convidar. Renan, será que você não consegue você me convidar? Às vezes é o único jeito disso funcionar. Tampando do tamanho é vergonha. Alguém está falando, Leandro. Pois é, muita, muita vergonha, né? A gente tem que tampar porque isso é vergonhoso. E isso chegou lá com os portugueses, os nossos colonizadores. O que eles fizeram foi passar os valores deles para a gente. E eles tinham esse valor de que o sexo era uma coisa suja. Por isso que eles andavam com as suas vergonhas de fora. E aí a gente absorveu isso e passou a manifestar. Então, os povos nativos foram catequizados, e catequizado significa impor, significa tornar essas pessoas, esses nativos, pessoas civilizadas. E as pessoas civilizadas, elas usam roupa. As pessoas civilizadas, elas não fazem sexo na frente dos outros. Então, isso que se chama de civilização, na verdade, foi uma coisa que tirou a naturalidade e a espontaneidade da experiência sexual. Puxa vida, eu não estou conseguindo chamar o Renan. O livro dele é tão incrível, o trabalho dele é tão significativo. Eu realmente acho que muitas pessoas deveriam... Ah, agora sim, ele mandou. Aí eu vou conseguir, tá vendo? Tem vezes que só funciona assim mesmo. Quando eu convido, não dá certo. Mas agora ele me convidou, eu aceitei, também não deu certo. Mas então, se você puder, Renan, agora deu. Ai, Meu Deus. é sempre um parto. Boa noite, Renan, tudo bem? Seja bem-vindo aqui à nossa A página. prática minha é grande com esse negócio, então até eu me. Você não tem muita prática, eu também não tenho muita. Você está com uma boa conexão de internet aí, Renan? Tá bom. Tá bom. Wi-Fi? Estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo, estamos ouvindo. Às vezes o som no início ele estava perdendo um pouco, cortando um pouco do áudio. Mas vamos que vamos. Eu já vi isso acontecer em outras vezes. Se continuar acontecendo, eu vou te falar. E aí a gente acha uma forma de lidar com isso. Tem alguém já falando aqui, você deve ter ouvido, né, que eu estava conversando sobre o texto, aí alguém falou assim, interessante isso, na própria Bíblia, o relato da introdução do pecado no mundo se deu quando Adão e Eva pecaram, e aí se perceberam nus. Você vê como essa ideia é bem antiga, e aí eles se perceberam nus, e aí eles ficaram, né, com vergonha dos corpos nus. Então, gente, deixa eu apresentar o Renan. O Renan, ele escreveu um livro que chama Sexualidade Nua e Crua, e nesse livro ele aborda muito essa história da repressão sexual e também o como que essa mesma história da repressão sexual foi a história que trouxe essa ideia de uma monogamia como sendo normativa, como sendo o correto, o certo, né? Então, tá muito interligado a história da repressão sexual com a história da monogamia. Então, Renan, eu quero te agradecer primeiro por ter aceito o nosso convite, vir aqui falar com a gente. Eu vou só fazer um aviso aqui importante, porque as pessoas às vezes vão querer mandar pergunta no Instagram. Se vocês fizerem por ali, fica muito mais fácil da gente ver. Aí chega pra gente, fica separado. Se vocês só escrevem aí como comentário, o comentário vai subindo e a gente acaba perdendo, tá bom? Mas então, Renan, obrigado novamente. Vamos então hoje conversar sobre essa questão da história da não monogamia. Afinal, será que a gente sempre foi monogâmico durante todos os milênios que nos antecederam? Ou será que em algum momento, por algum motivo, isso passou a ser importante? E a relação que isso tem também com a questão da sexualidade, né?
Então, eu queria começar perguntando para você o que que é que te motivou a escrever esse livro, o que que te atraiu nesse tema da, Muito. da sexualidade. Primeiro, eu quero te agradecer, Felipe, pela oportunidade também, né, desse bate-papo. E, e assim, para mim é sempre muito gratificante poder compartilhar esse aprendizado que eu acabei tendo, né? Porque eu não sou do ramo da psicologia, né? Eu venho de um ramo mais filosófico. Eu tenho um trabalho desenvolvido aqui em Blumenau, Santa Catarina, já há bastante tempo, onde a gente procura compreensão, né, filosófica da nossa natureza e da nossa conexão com a nossa natureza como sendo um apoio grande para vencer as nossas batalhas contra as nossas próprias aflições, contra as nossas próprias angústias, contra os conflitos que a gente vive e dentro de relacionamentos de um modo geral. Comecei com relacionamentos empresariais, depois fui migrando para relacionamentos sociais de um modo geral e chegou nos relacionamentos conjugais. Então, é um trabalho de longa data nesse negócio, procurar uma compreensão do que é natural em nós, separar isso de tudo que foi construído mentalmente, tudo que foi construído culturalmente, separar essas duas coisas, porque eu sei que na psicologia se trabalha muito esse contexto meio que conjunto, integrado, né, do que é Sim. cultural, do que biológico e É, do que é social. Né? Mas isso é verdade. para nós mais loucos assim da filosofia, às vezes a gente vai tentando caminhos alternativos, né? E um dos caminhos que eu tento separar bem claramente essas duas coisas no sentido de a gente poder olhar para o que é natural em nós e se sentir bem com isso. E, não, e a gente olhar para o que é natural em nós e não pensar que nós somos um ser naturalmente, sei lá, competitivo, egoísta, ganancioso ou coisas assim que a gente acaba. Isso acaba não sendo muito claro socialmente e culturalmente para nós, porque a gente vive muito essas crenças. Né? Então, esse caminho dessa busca de separar o que é natural do que é cultural e né, foi me levando para quando a gente chegou no desafio conjugal, né? A gente tem casais que participam dos nossos grupos, a gente tem e aí começaram a haver alguns problemas conjugais, começaram a aparecer algumas coisas e aí o pessoal trazia para compartilhar. Eu mesmo passei por dificuldades na minha relação conjugal, né? E tudo aconteceu mais ou menos na mesma época, assim, né? E aí eu, como a gente já vem nesse estudo filosófico há bastante tempo, aí eu me perguntei, porra, essa questão sexual é um negócio que pega pesado com a humanidade, né? A gente parece que é totalmente mal resolvido de tudo quanto é jeito, né? De tudo quanto é jeito que a gente olha, tem problema, né? Aí eu comecei a pesquisar as relações conjugais, sei lá, 60, deve ter índice melhor que eu, né? Porque eu pesquisei para o livro, era coisa de 50, 60%, tem casos extraconjugais, né? Os conflitos conjugais são enormes, né? A gente aí começa conversando com as pessoas, tem gente que né, a relação íntima praticamente não existe em grande parte das relações mais, porque isso aí vai morrendo ao longo do tempo. Né? Tem conflitos, às vezes, pesados. Aí tem até violência, aí tem coisas que vão para distorções absurdas que a gente vê né, a todo momento acontecendo aí, né? Então, pô, se a humanidade está tão mal resolvida assim sexualmente, eu comecei a pensar, será que não tem uma oportunidade aí de eu fazer esse mesmo estudo que eu sempre fiz para os relacionamentos, tentar buscar diferenciar o que é natural em nós do que é né, construído em cima de crenças que, na verdade, é tudo mental, a gente criou na cabeça essas coisas e vive isso como se fosse natural, né? Então, essa foi a grande motivação, né? Foi tentar entender, compreender e ver se essa compreensão eu poderia ajudar a minha própria relação e ajudar outras relações que fazem parte do nosso meio aqui, né? Então, sexualidade no Ótimo. dessa vontade de entender isso. Certo, certo. Com certeza vai ajudar muita gente, né? Esse livro seu está ajudando muita gente, porque você está falando de uma coisa muito significativa. O que que é natural e o que foi, o que trouxeram para a gente. Então, a Hum, gente aqui, enquanto brasileiro, se a gente for pensar nos povos originários, os povos originários foram os que descobriram o Brasil, né? E depois chegaram os portugueses e eles disseram que eles descobriram, mas na verdade já tinha sido descoberto e já tinha muita gente vivendo aqui. E esse povo que vivia aqui, eles viviam, como eu acabei de dizer, eles viviam nus, né? Eles viviam, não precisavam esconder o corpo. Isso era o natural para eles.
Só que aí chegam, então, os portugueses e eles chegam com uma concepção totalmente diferente. Não, o natural é andar com roupa. O civilizado é você esconder suas partes, as suas vergonhas. Então, a gente está vendo aqui uma coisa que é natural, chegando uma outra artificial, né? Isso. Então, existiu um natural e chegou um novo natural, que, na verdade, é artificial. E aí, esse novo natural, que, na verdade, era o condicionamento europeu, acaba sendo passado para a gente como sendo o natural. Então, eu acho que é isso que você está dizendo, né? As coisas que colocam na nossa cabeça acabam fazendo a gente se afastar daquilo que é natural em nós. Então, as ideias que colocam na nossa cabeça fazem a gente se afastar. Por exemplo, as ideias da religião, né? Que durante muito tempo condenaram fortemente o sexo, controlaram, disseram que era um pecado, que era uma vergonha, que era sujo, que era perigoso. Todas essas ideias foram sendo colocadas na nossa cabeça e hoje, então, a gente não se sente à vontade com a sexualidade. A gente não se sente à vontade com o próprio corpo. Por isso que muitas vezes a gente tem que esconder, né? Então eu acho que é bem nessa linha. Eu gostei muito de ver o seu livro, porque já fazia muito tempo que eu pensava nessas coisas. Eu devia fazer uns 20 anos que eu já lia muito sobre isso, porque eu me interessei muito pelo trabalho do Reich. O Reich foi um psiquiatra que abordou muito, ele foi um dos grandes precursores da revolução sexual. Então, ele abordava muito isso, e as citações dele, eu vou fazer algumas hoje, vocês vão ver que é incrível. Mas não só ele, o Freud, outras pessoas aqui, eu vou até citar. Mas, então a gente vai fazer esse trabalho aqui de tentar desvincular realmente o que é natural e o que veio aí através da cultura. No nosso caso, a gente tem que entender que o que chegou para a gente da cultura é o pensamento europeu, certo? Então foi essa cultura que a gente herdou. A gente foi colonizado por eles, então a gente herdou a cultura deles. Isso é uma coisa que acontecia sempre. Todo povo que colonizava um outro povo, ele fazia um movimento, um esforço para passar os hábitos culturais dele para esse novo povo. Então, ensinavam eles a falarem a língua deles, ou seja, ensinavam eles a pensar e viver como os seus colonizadores. Então, acho que a gente absorveu muito disso, né? E muito do mundo europeu estava muito influenciado pelo catolicismo, pelo cristianismo. Então, esses europeus vieram trazendo muito fortemente essas crenças religiosas, e eu acho que isso afetou bastante. Então, eu queria saber de você, o que você acha, Tim? Você acha que a religião é um dos principais elementos que trouxeram todas essas ideias, né? Todas essas coisas que colocaram na nossa mente? Você acha que isso chegou muito via religião? Olha, eu acredito que a religião, ela contribuiu bastante, ela acelerou bastante esse processo e ela reforçou bastante esse processo, mas o problema começou bem antes. O problema está bem mais embaixo, né? O estudo que a gente fez para entender a natureza do ser humano, a gente buscou tribos caçadores-coletores, que são as tribos que viviam antes da Revolução da Agricultura. A Revolução da Agricultura aconteceu mais ou menos em 10.000 a.C. E as tribos caçadores-coletoras têm 200 mil anos de história antes disso. Ou seja, se a gente voltar 200 mil anos no tempo, tinha seres humanos exatamente igual a nós, com o mesmo DNA, com a mesma fisiologia, com a mesma anatomia, tudo igual, andando pelo planeta, né? Então, o estudo desses seres humanos que viveram 200 mil anos, e olha que é tempo, gente, nós estamos a pensar 200 mil anos de processo, né? E então o estudo dessas tribos caçadores-coletores, então quando você falou aí das tribos originárias, quando os portugueses vieram, eu até assisti um documentário outro dia, agora bem interessante, falando esse conflito de quando chegaram os portugueses. E aí uma carta do Pero Vaz de Caminha, que ele passou lá para os portugueses. E aí na carta ele descreve o que eram esses povos originários. E aí ele cita duas coisas muito interessantes. Ele cita que os povos originários são gente muito boa, são gente pacífica, eles são gente assim, eles não brigam, eles não reagem, eles não têm esse... né? Só que eles são muito promíscuos, eles fazem sexo toda hora, eles não têm uma... Então a religião é muito importante aqui, a gente vir. Eles vão aceitar bem, porque eles são pacíficos, legais, só que eles precisam de mais, porque eles são totalmente promíscuos, né?
E essa visão foi a mesma visão que o James Cook viu na Austrália, foi a mesma visão que os exploradores da Polinésia encontraram na Polinésia. Ou seja, todos os exploradores europeus que chegaram em terras novas, eles se depararam com esse tipo de, entre aspas, promiscuidade, que na verdade era o natural do ser humano, né? E aí, estudando os caçadores-coletores, eles viviam vidas, sempre viveram, né, em conjunto, em grupos, né? Não eram casais, era um grupo de 30, 40 pessoas com alto nível de intimidade. E esse alto nível de intimidade era do grupo. Então, por isso que todo mundo fazia sexo com todo mundo. Assim era nessas tribos, né? Só que, para entender a natureza, o que é natural, né, você começa a perceber que existe uma relação direta entre abundância de sexo e paz, colaboração, né? E essa relação é que eu mergulhei bastante também, para entender isso na natureza. E aí, se a gente explora um pouco do processo evolutivo do ser humano, e aí nós temos que ir para trás desses 200 mil anos, vamos voltar 5 milhões de anos, quando a gente se separou dos bonobos e do chimpanzé, que são os nossos parentes mais próximos. E aí né, os hominídeos começaram a se desenvolver, né, a nossa linhagem. E essa linhagem toda ela se desenvolveu, né, comparando a linhagem com outros primatas, a gente começa a perceber que, né, existem 3 espécies, e olha que são só essas 3, que são altamente colaborativas, quase igual ao ser humano. O ser humano é muito mais do que elas. Umas são os bonobos, outras são os golfinhos e outras são os chimpanzés. Né? E aí, todas as outras espécies animais, a fêmea entra no cio. O que significa isso? Existe uma restrição de sexo muito grande. A fêmea, então, só naqueles 2 dias ela está disponível, então tem muita briga. Todas essas outras espécies de animais são altamente violentas. Né? Então, elas têm armas naturais, elas têm garra, elas têm presa, elas têm chifre, elas têm coisas, um para matar o outro. Mas por quê? Porque existe uma restrição muito grande na vida sexual. As únicas espécies colaborativas, altamente colaborativas que existem, principalmente bonobos e golfinhos, que são assim, totalmente harmônicas, pacíficas e tal, existe uma abundância de sexo absurda. Né? Não existe, a fêmea não entra no cio, a fêmea faz sexo por prazer 90% do ciclo menstrual dela. E a mulher, né, a fêmea do ser humano, faz sexo por prazer 100%. E aí, se tu começa a analisar isso, tu começa a perceber que existe um vínculo direto no fato de nós sermos seres sociais e colaborativos na abundância de sexo que a gente evoluiu. Né? Durante o processo todo evolutivo nosso, teve tanta abundância de sexo que permitiu que a gente mantesse o grupo junto. Né? Então, o fato da mulher fazer sexo por prazer 100% do tempo, isso significa que naqueles grupos não precisava homem brigar com homem. Né? Aquilo lá era altamente útil para que o grupo se mantivesse colaborativo. Os homens podiam ser os melhores amigos um do outro sempre. Né? Então, essa é uma diferença muito grande dessa peculiaridade da espécie. Outra coisa que me motivou muito a entender essa questão do natural... Mas peraí, então, essa promiscuidade toda que a gente via nas tribos, na verdade, era o jeito natural do ser humano viver, porque a gente evoluiu assim durante milhões de anos. E por isso que nós somos o que somos, por isso que nós somos seres sociais. Porque se a gente não evoluísse em uma abundância de sexo, a gente teria arma natural, teria presa, teria garra, a gente, né, naturalmente matava um ao outro. Mas outro fato interessante que me motivava demais a entender a natureza do ser humano era entender a questão da incompatibilidade que existia entre orgasmo masculino e orgasmo feminino. Né? Pô, desenharam 2 coisas tão diferentes. Como é que a natureza, né, ia desenhar 2 coisas assim tão absurdamente... Né? O orgasmo masculino é um negocinho que acabou. E o orgasmo feminino, ele vai crescendo, ele vai virando múltiplo, vai virando uma coisa que pode durar muito tempo. Né? Pô, mas se nós nascemos para ser monogâmico, como é que a natureza fez uma sacanagem dessa? Né? E aí tu começa a observar todas as espécies animais, existe um encaixe perfeito em todas elas. Né? Em termos de orgasmo, em termos de tempo, em termos de tudo encaixa. Né? Desde os insetos até os outros primatas. Tudo tem um encaixe. E o ser humano tem esse desencaixe absurdo, se a gente começa a ver por que é tão diferente. Aí você começa a observar, a natureza não pode ter errado, Deus não pode ter errado, alguma coisa aconteceu nisso aí. Né? E aí tu vai entender, aí tem alguns estudos muito interessantes da nossa fisiologia e da nossa anatomia, evolutivamente falando. E aí, né,
vai entender, quando a gente começa a entender por que o orgasmo da mulher tem esse tempo todo, né, maior do que o do homem, aí tu começa a entender que tem tudo a ver com o ambiente sexual que a gente se desenvolveu, que era o ambiente onde, né, precisava-se de muitos homens para satisfazer uma mulher. Por incrível que pareça, essa é a característica principal de todo o nosso processo evolutivo, né? Então a natureza foi muito sábia com a gente também, ela não errou, né? E aí, quando a gente começa a entender toda essa natureza, a gente até assusta, né? Acho que tem um monte de gente deve assistindo a gente aí que deve estar pensando, meu Deus do céu, o que é essa natureza, né? Mas uma das coisas que a gente começa a observar é que parece que, principalmente agora, com toda essa abertura que vem acontecendo, existe uma busca do retorno ao que é natural em nós. A gente quer viver essa liberdade de novo. A gente quer viver um pouco disso, né? E aí eu tive a oportunidade de fazer um estudo do meio liberal também, que eu fiquei impressionado de ver como as atitudes que acontecem, a maneira como as pessoas abordam a sexualidade no meio liberal é parecida com a maneira como a nossa natureza se desenvolveu, né? Então começou a ter um encaixe muito grande. E aí eu percebi uma coisa, né? Esse tema nosso seria a história da não monogamia. Não existe história da não monogamia. A não monogamia é biológica, é biologia. Né? Existe história da monogamia. E aí a história da monogamia é essa que você estava contando ali, né? Que tem a igreja como um pilar grande, mas o principal elemento mesmo que começou foi a questão da crença na escassez, e isso que foi o gatilho da revolução da agricultura. O ser humano passou a acreditar, agora eu não vou confiar na natureza mais, agora eu preciso cercar, preciso ter propriedade, preciso ter posse, papapá, teve o gatilho ali, né? E isso aí fez com que o ser humano parasse de viver uma vida colaborativa, como ele vivia, e passasse a viver uma vida competitiva. Porque se você tem posse, você tem que competir por posse, né? Então, isso tem até uma coisa... Então as outras pessoas, elas passam a ser vistas como potenciais inimigas, né? Porque elas podem competir pela sua posse. Então a gente começa a enxergar os outros como potencial inimigo e não como pessoas que podem colaborar, não é isso? Exatamente. Antes da posse, dois grupos de caçadores-coletores se encontravam. Você sabe o que eles faziam? Trocavam informação, porque era útil trocar informação. Pô, nós viemos de lá tem umas árvores legais, tem umas frutas legais, tem uns animais pastando lá e tal. Ah, então tá bom. Ah, e nós viemos de cá, se você for por aqui, você vai lá. Então sempre eles colaboravam. Por quê? Porque não existia posse, né? E estando em harmonia com a natureza, essa colaboração fazia com que o grupo se perpetuasse, né? Só que a partir do momento que a gente criou esse escassez e gerou esse medo, opa, não, nós temos que defender o nosso aqui, nós temos que se preocupar com o futuro, nós temos que, né, a natureza não vai prover mais, quem que vai prover para nós? Aí a gente inventou esse negócio de domesticar plantas e animais, ou seja, de estabelecer um controle sobre a natureza, sobre plantas e animais, né? De cercar território, né? E a consequência disso foi o ser humano se tornar inimigo, assim como você disse. A partir do momento que o ser humano se torna inimigo, aí acontece um fenômeno que eu gosto de esclarecer bem também, né? Porque existe muito esse linguajar do matriarcado e do patriarcado, né? Eu, particularmente, eu considero o patriarcado como uma consequência, né? Porque quando se fala disso, parece que os homens resolveram tomar posse de tudo, resolveram subjugar as mulheres, resolveram fazer, né? Mas, na verdade, isso foi uma consequência do pensamento vigente na humanidade naquele momento, de homens e mulheres. Porque se eles começaram a valorizar a propriedade e ter medo da escassez, então eles precisavam de alguém para proteger o que eles tinham, né? Aquele grupo precisava de ter alguém para defender qualquer posse que eles tivessem para estar mais posse. E que tipo de ser humano, né, é o mais adequado, entre aspas, para fazer esse serviço, né? É o cara que é um brutamonte, que é um violento, que é um cara meio que ignorantão de todo jeito. E esse cara virou vamos lá, o ícone da época, né?
E aí que começou toda essa distorção, porque aí o que acontece? Esse cara, ele escravizava todo mundo, ele estuprava as mulheres, ele fazia o que bem entendia. A partir dali, então, né, surgiu um negócio chamado contrato de sexo, porque o que precisava? A mulher precisava, de alguma forma... Não, uma das coisas que aconteceu também foi o homem descobrir, a partir da Revolução da Agricultura, a paternidade, porque até ali não existia paternidade. Essa era outra coisa interessante também. Né? Ninguém sabia quem era pai de quem, e nas tribos não se sabe até hoje. Aliás, existem muitas crenças até de que, na verdade, os filhos nascem sozinhos. Entendeu? É uma crença vigente assim no meio. Né? Aí o que aconteceu? Interessante, Renan, é interessante você falar isso porque também quando chegaram os portugueses aqui, era uma das coisas que eu li isso, né, dizendo que eles perguntaram assim para esses povos. Mas se vocês vivem nessa promiscuidade toda, como é que vocês vão saber de quem é o filho, de quem é o pai dessa criança? Aí eles dizem assim, olha, aqui toda a tribo é pai da criança. Nós consideramos que todas as crianças são filhas da tribo. Né? Então eles tinham essa visão de que as crianças eram filhas da tribo. E não era uma coisa assim, meu filho, minha filha, né? Como a gente tem hoje. Minha esposa, meu filho, meu carro, minha casa. De alguma forma parece que esse senso de propriedade, de apropriação, ele meio que se disseminou para todos os aspectos daquela existência, né? Porque inclusive os relacionamentos. A partir do momento que esse Brutamontes assumiu o poder da situação, tudo era dele. Né? Então as mulheres passaram a ser dele, os escravos passaram a ser dele, os rebanhos passaram a ser, tudo passou a ser dele. E aí ele descobriu, e isso ele descobriu como? Porque domesticaram as ovelhas, e ele descobria que quando tinha macho e fêmea junto, o negócio tinha... Aí ele descobriu a paternidade a partir dali. Né? Descobriu, opa, peraí, tem uma ligação direta aqui, quando você tem um macho, a fêmea nasce o cara que é parecido com o outro e tal. Aí descobriu isso. Quando descobriu isso, aí teve uma sacada absurda. Por quê? Porque se ele não sabia quem era o filho, a propriedade dele, a partir do momento que ele morresse, acabou. Aí vinha o outro, invadia, tomava as mulheres, tomava tudo e passava a ser do outro. Então passou a ser uma necessidade para garantir a propriedade, ter um filho homem para poder ser o outro Brutamontes que assume depois e proteger aquilo lá. Né? Então, isso aí fez com que a mulher também tivesse uma grande sacada. Opa, ele precisa de um filho. Né? Então, aí surgiu uma coisa informal, na época da Revolução da Agricultura, que é o contrato de sexo, que se fala. A mulher, então, falou assim, não, eu posso te dar o filho homem que tu quer. Né? E o homem falou assim, então tá bom, então tu tem que ser fiel a mim, porque se o filho for de outro, né, não serve. Aí que surgiu a monogamia na humanidade. O surgimento da monogamia veio com o surgimento da posse. Não teve outra, né? E aí a mulher virou propriedade desse cara, para poder ter o filho dele. Então, Renan, deixa eu ver se eu entendi. Você está dizendo que a monogamia ela surge concomitante à propriedade privada. Porque em algum momento passou a ser muito importante determinar quem era exatamente o pai daquela criança. Antes não fazia muita diferença quem era o pai. Mas na hora que você vai pelo caminho da propriedade privada e você quer passar a herança de tudo que você conquistou para o seu filho legítimo, aí passou a ser muito importante determinar claramente quem é o pai. E a única forma de determinar claramente quem é o pai seria controlando o comportamento sexual das mulheres. Porque se elas fossem monogâmicas, eu teria certeza que todo filho dela seria meu. Agora, se ela fosse não monogâmica, como é que eu iria saber que aquele filho para quem eu estou passando toda a propriedade é meu? É isso mesmo? Exatamente. É a questão do sangue, né? O pessoal achava que o filho tinha que ter o sangue dele para poder ser igual a ele e assumir tudo que ele tinha. Né? Então, a mulher, nesse sentido, a fidelidade da mulher, a monogamia virou absolutamente crítica. Né? E aí, passou-se o tempo. Lá, passou-se, sei lá, 3, 4, 5 mil anos, nesse estilo um pouco ainda, né? Eram pequenas propriedades, acontecia isso, mas eram tudo meio pequeno. Só um pequeno corte aqui, só para eu conseguir elaborar esse pensamento. Então, passou a ser muito importante, né, que a mulher só se relacionasse com aquele homem.
Então a monogamia de alguma forma surgiu principalmente, primariamente para as mulheres, né? Para os homens não tinha essa necessidade. O homem, ele ainda continuava fazendo sexo com tudo que ele queria, esse homem, né? Porque tinha os outros homens que também eram subjugados lá dentro, que não tinha direito a nada. Então isso é importante ressaltar. Aí uma ideia que eu tive agora pela primeira vez, eu não tinha pensado nisso. Você está dizendo então que a mulher, né, teve esse contrato sexual, eu te dou o filho que você quer e você me dá a proteção que eu preciso. Um combinado, né? E aí eu imagino que se essa mulher, se essa mulher não cumprisse o acordo, ela ia ser extremamente punida, eu fico imaginando. E se ela não cumprisse o acordo e o Brutamonte descobrisse que ela andou transando com outras pessoas, eu imagino que ele ia matar ela. Na hora. Exatamente. Então faz todo sentido que hoje, não sei se você sabe, quer dizer, você sabe, não sei se todo mundo sabe, que ainda hoje, no mundo atual, 2023, tem países cuja penalidade para o adultério da mulher é a pena de morte. Inclusive, elas são apedrejadas em praça pública. Porque isso é considerado uma coisa muito, né, um pecado muito grave. E aí isso me faz remeter a esse momento, né, onde esse Brutamonte, na hora que ele descobria que a mulher estava traindo ele matava ela. E a gente vê hoje os índices de feminicídio no Brasil são gigantescos. E também passam muito pela mesma questão. Na hora que a mulher resolve se separar do homem e ficar com outro, o homem não aceita de jeito nenhum e acaba matando ela. Mas aí que tá, né? O que a humanidade passou a valorizar? A propriedade. Né? Então, a propriedade é mais importante do que a vida das mulheres, do que a coisa do homem. A propriedade é mais importante. Né? Então, esse padrão passou a ser um padrão comum. E aí a mulher, e olha bem como é que a igreja veio forte depois, em cima disso. Né? Algumas mulheres, elas começaram a perceber qual que era o fraco desse Brutamontes aí. Né? Então, ele tinha a mulher lá que ele controlava, que ele subjugava para ter o filho dele, né? Mas tinha alguma outra mulher que ele via, talvez, de outra propriedade, ou sei lá, que o cara, e a mulher era uma mulher assim, muito atraente, muito tal, independente, tal e coisa, e que fazia o cara se derreter sexualmente. Então, o cara também, ele se amolecia diante de uma mulher que era muito sedutora. E isso acontecia que essa mulher vinha e acabava, né? Muitos reinos, essa mulher pegava, dominava o cara pela sedução e matava o cara e para o filho dela virar rei e ela virar a dona do pedaço. Então, muitos reinos, naquela época, né, começaram a acontecer disso. A mulher percebeu o poder de sedução e sexual que ela tinha em cima desses brutamontes, algumas, né, e começar a inverter a ordem. Isso gerou uma ameaça geral para as propriedades, porque mulheres começaram a... Só um segundo, desculpa eu ficar te cortando sempre, porque o pensamento vem e se eu não falar depois eu perco. Porque você vai falando, cada coisa que você fala suscita uma coisa na minha cabeça. E aí agora outra ideia que me veio agora. Então, nesse período aí que você está falando, o que era valorizado de um homem era ele ser forte e violento. Isso. E o que era valorizado na mulher é ela ter uma boa habilidade de sedução. Esses eram os traços que foram reforçados de alguma forma. A mulher, ela teve que aprender a ser sedutora para conseguir um espaço nesse jogo de poder. E o homem teve que aprender a ser brutamonte, violento, para também ser valorizado nesse grupo. Seria isso? Nessa hora, a mulher usou o jogo de sedução para ela ganhar poder. Né? Então, ela descobriu isso. Ela precisou desenvolver essa habilidade, né? Ela teve que desenvolver isso. Percebeu que isso aí, ela podia jogar ao favor dela. Mas não para ela, né, vamos lá, se autorrealizar como mulher. Não, é para ela conquistar aquilo que era do cara. Né? Então, até hoje a gente tem uns golpes de baú da vida, essas coisas que a gente escuta, né? Da sedução, das coisas assim. E não só isso, mas até hoje a gente vê, que é uma coisa que chama muita atenção, se a gente parar para pensar, que são as mulheres que... É a mulher que, digamos assim, é a mulher que depila, é a mulher que pinta unha, é a mulher que pinta o cabelo, que escova o cabelo, que passa maquiagem. Né? Todo o nosso mundo, o papel da mulher virou, de alguma forma, tentar ser o mais atraente possível para conseguir conquistar esse homem que vai dar para ela uma certa segurança. E hoje em dia é o bom competidor, entre aspas, que é o cara que conquista muitos bens.
né? Então ainda tem toda essa mentalidade meio paranoica ainda no nosso mundo até hoje, né? Só que quando a mulher começou a curioso, assim, Renato. e algumas outras aí que, né, despontaram em alguns impérios no Egito, em tal lugar e tal, aí a igreja veio com tudo, porque a igreja, ela veio, quando ela criou esse padrão, ela criou tipo uma fé pública para dizer que aquela mulher pertencia àquele homem, que é o contrato de matrimônio. Então o contrato de matrimônio veio com a igreja quase que como um cartório, certo? Uhum. Por quê? Porque não existia garantia ainda que aquele filho lá realmente era daquele cara, no final das contas, tal. Aí vem, não. Agora, as mulheres, para poder fazer esse contrato de sexo, tem que estar submetida também à lei de Deus, né? E é aí que veio com força a religião, e com todos os preceitos e os dogmas, para poder reforçar essa questão da importância da monogamia, né? E aí veio a repressão triplicada. Por quê? Porque aí qualquer mulher que se envolvesse com qualquer atividade sexual fora de um contrato de matrimônio era queimada em fogueira, era, né, violentada de todas as formas, era expulsa da sociedade, os filhos também bastardos, era tudo, né, marginalizado. Então a gente criou uma repressão absurda para qualquer mulher que pudesse ter uma manifestação de sexualidade, seja ela qual for, se ela não tivesse no matrimônio e se não fosse só para aquele cara que ela tivesse no matrimônio, né? Então, toda a história da monogamia está ligada com a repressão da mulher. Se a gente for olhar a história em si, como que isso foi passo a passo, passo a passo, passo a passo, é a história da repressão da mulher. E né? Da propriedade privada, né? Isso é o mesmo... Essa é a mesma teoria que aparece naquele livro A Origem da Propriedade Privada da Família e do Estado, do Friedrich Engels, né? Ele elabora exatamente essa ideia de que tanto a família quanto o Estado, quanto a propriedade privada, elas nasceram juntos. E aí entrou a lei da monogamia, né? Essa prescrição de que o certo é ser monogâmico. E aí eu fico pensando que faz sentido, né, essa ideia que a gente criou de uma mulher se produzindo toda para conseguir garantir um bom partido, ou seja, a mulher passou a, de alguma forma, só ter valor se ela fosse selecionada, se ela fosse escolhida por um homem. Então ela tinha que fazer de tudo para ser escolhida. Mas o que é mais interessante é que na natureza a gente vê o inverso. É muito comum ver, tem vários vídeos que mostram, o pássaro homem, ele é todo adornado. Isso. Ele é todo colorido. Ele tem uma série de traços de beleza, todo adornado. Como se fosse a mulher no nosso mundo, né? Ela é toda cheia, brinco, colar, enfim, cabelo, cílio, toda uma adornação para conquistar o homem. Isso na natureza acontece o contrário. A gente vê os homens dançando, eles não sei se já viu os passarinhos dançando, assim, todo colorido, para tentar conquistar aquela fêmea. Sabe o que é isso? É que aí que tá. Eu acho que a grande oportunidade que nós temos no mundo hoje, né? Se a gente voltar na essência da natureza como um todo, toda espécie, ela se desenvolveu e ela evoluiu toda a sua anatomia e toda a fisiologia do nosso corpo. E eu conto essa história todinha no livro, né? Só para o pessoal estar sabendo, para saber os detalhes mesmo, anatômicos, fisiológicos, essas coisas todas. Então, todo o desenvolvimento de qualquer espécie, incluindo do ser humano, a mulher foi o centro, né? A sexualidade... A mulher sempre foi o centro, né? Então, se tu é uma espécie igual o passarinho, por que o passarinho, o macho, ficou todo colorido e bonito, né? Para poder conseguir sexo? E a fêmea é super simples, ela é marronzinha, não tem nada de... Nada, mas ela, como ela entra no cio só naquele períodozinho, ó, quer sexo, tu tem que ser bonito, porque eu vou te escolher o mais bonito. Eu que escolho. E ela escolhe... Claro, ela que escolhe, né? Ela tem o poder de dar a vida. Assim, essa escolha, em qualquer espécie, ela é da mulher. Né? Em qualquer espécie, essa escolha é da mulher. Sempre. E sempre foi. Então, a mulher define. A mulher tem a decisão. Ela tem o poder de decisão sobre a sexualidade de uma espécie. E quando a gente fala que o ser humano ele tem uma natureza não monogâmica, a mulher tem um papel central nisso aí. Então, quando eu falei do orgasmo da mulher, o orgasmo da mulher, aqui no livro eu conto, mas ele tem inúmeras fases e características que ocorrem na fisiologia da pelvis feminina ali,
que tem a ver com o processamento de vários tipos de esperma que ela vai recebendo ao longo de todo o processo, né? Então, aquele negócio da mulher ela ser, numa comunidade, num grupo que eles viviam, né? Ser multigâmica, entre aspas, que essa é a nossa natureza, né? Multigâmica, tudo com tudo, né? Isso aí faz com que a mulher que desenvolveu o ambiente novamente, para que nós pudéssemos ser uma espécie social tão colaborativa como nós somos, né? Então, a nossa fala, a nossa capacidade de sentir empatia, essas coisas que são absurdamente maiores no ser humano do que em qualquer outro, aconteceu por causa que a mulher criou esse ambiente sexual que favoreceu essa colaboração durante todo o nosso processo evolutivo. Então, a mulher ela tem a sexualidade na mão, né? Agora eu lembrei. Uhum. Eu não sei se você chegou a ler o livro, chama O Mito da Monogamia, mas lá é interessante que eles estudam várias espécies, né? Sim. Centenas, milhares de espécies. E aí eles explicam direitinho esse processo que quase todas as espécies, quase todas as fêmeas desenvolveram, e eles chamam de competição espermática. Ou seja, a mulher, ela copula com vários homens e ela deixa essa competição entre o esperma acontecer dentro. Então, a competição acontece dentro dela e não fora entre os membros da tribo. Né? E é por isso que ela podia... É por isso que a mulher tem que ser multiorgástica, porque é muito curioso. O homem, depois que ele faz sexo, ele Acabou. Agora, a mulher não. Quanto mais ela faz, mais ela tem vontade. E faz todo sentido, porque ela precisaria copular com vários para poder escolher o melhor dentro dela, né? Exatamente. A competição de esperma, eu cito toda essa questão no livro também, aqui de uma forma bem resumida até. Mas a competição de esperma, que ocorre em várias espécies, ocorre justamente em espécies onde machos ficam no mesmo grupo. Onde os machos estão juntos no mesmo grupo. Porque eles não precisam brigar entre si. Então a fêmea desenvolveu essa capacidade. Por quê? Porque ela queria todos os homens colaborando com ela. Ela queria todos os homens, né, colaborando com aquele grupo, com a criação de tudo. Então ela desenvolveu essa habilidade. Então a mulher ela tem o poder da sexualidade está com a mulher. Isso é uma coisa que a gente tem que entender. O homem ele é quase que só uma ferramenta. Dizer. O homem ele é uma desgraça, sexualmente falando. Ele não tem criatividade, ele não tem habilidade, ele é bem assim, padrãozão. Ele vai lá, ele nasceu para atender desejos femininos, né? Agora a mulher não, a mulher ela cria toda uma alma, é por isso que ela tem esse poder de sedução. Quando a mulher desenvolve isso, né? Nossa, ela tem um poder muito grande. Então essa questão da repressão da mulher foi porque, a partir do momento que nós valorizamos propriedade, né, se nós deixássemos a mulher com todo esse poder sexual dela, ela dominaria todas as propriedades de novo, né? Então, a igreja, os brutamontes que te mantinham a propriedade, precisava reprimir isso. Precisava reprimir isso porque tinha que garantir a propriedade, né? Porque se deixar... E até tem vários relatos históricos de que a sexualidade da mulher era uma coisa assim absurda, fora de série, né? Que era uma coisa assim, parecia que o demônio baixou, que era coisa assim, era um negócio que então tem que reprimir. Isso que você está falando, Renan, também está produzindo um outro pensamento aqui, né? Então, a mulher, né, ela foi projetada fisiologicamente para poder interagir sexualmente com vários homens até ao mesmo tempo, se ela quiser, né? Várias mulheres também não tinha nenhum tipo de restrição na nossa natureza. Não tem nenhum tipo de restrição. Ela pode transar com 20, até porque ela não tem esse limite biológico igual o homem tem, que quando termina ele fica esgotado e tem que descansar. E aí é curioso porque olha a inversão que a gente conseguiu criar. Na nossa cultura, a gente aprendeu que a mulher é que tem que ser casta, ela que tem que ser, né? Ela que tem que ser virgem e ela que tem que, né? Aí, tanto é que, por exemplo, quando a gente pega uma mulher no nosso mundo que ela faz sexo com muita gente, a gente chama ela de puta, de vagabunda, de piranha. E aí, quando o homem tem várias mulheres, a gente chama ele de garanhão, de o pegador, né? O bonzão. Então, acabou tendo uma inversão. A gente controlou tanto o sexo das mulheres que se elas se entregarem ao sexo livremente, a gente vai
atacar a reputação dela. A gente ataca a reputação dela. E aí, outra coisa que me fez pensar isso, você tá vindo? Apareceu uma mensagem aqui de que travou um pouco. Você tá conseguindo ouvir? Tô conseguindo, tranquilo. Não sei Tá lá. conseguindo. Então, as mulheres acabaram tendo que, meio que, quase que apagar a própria sexualidade para caber nesse mundo. Elas tiveram que reprimir totalmente a sua sexualidade. Isso aí tem uma pesquisa bem interessante que a gente compartilha no livro também, que mostra como essa natureza está reprimida hoje na mulher, né? Mas não é só isso que tu comentou da gente ter essa percepção que a mulher, a gente rotular a mulher assim e rotular o homem assim, mas eu acho que alguns dos estudos que existem por aí também reforçam isso. Dizem que não, o homem é assim mesmo e a mulher é assim mesmo, né? Algumas coisas que a gente ouve falar por aí, né? Que a gente parece que é o normal. Ah, não, então todo homem gosta mais de ser, mas toda mulher gosta menos. Ou todo não sei o que lá. Mas é quase que um reflexo dessa repressão que a gente meio que reforça. A gente acha que o homem é muito mais ativo sexualmente ou envolvido sexualmente do que a mulher. E é justamente o contrário, né? A mulher, quando se liberta para valer, não tem homem nenhum que dá conta. Essa é verdade. É verdade. Ela precisa de vários para dar conta dela, né? Não tem jeito. Então, as mulheres acabaram sendo tão reprimidas que hoje, né, até elas acreditam que, de fato, elas não são muito ativas sexualmente, que elas não dão conta. De alguma forma, elas mesmas introjetaram isso e acabaram se limitando muito, né, para entrar nesse... Elas mesmas, as mães, os pais, a cultura, quando era criança, tudo, né? Porque, 40%, sempre 30%, 40% das mulheres não conseguem ter orgasmo, né? Ou não tem, é uma coisa absurda, assim, o número, né? E quando, essa pesquisa que eu cito no livro, ela é bem interessante, porque eles pegaram homens e mulheres e mostraram vídeos pornográficos, né? De vários tipos, né? Então eles mostraram vídeos... Essa pesquisa é fantástica, essa pesquisa é incrível, né? Olha de série, né? Mostraram sentaram homens e mulheres, mostraram o vídeo, sei lá, homem com homem, mulher com mulher, homem nu, mulher nua andando e tal, e mostraram até bonobo fazendo sexo, né? Então mostraram aquele monte de vídeo, e aí eles perguntavam para o homem e para a mulher, né, se eles sentiam alguma excitação assistindo aquilo, e eles tinham que responder no papelzinho. Só que ao mesmo tempo, eles colocaram um sensor na genitália dos homens e das mulheres, para ver se existia alguma resposta ao organismo, aquela imagem que estava sendo apresentada, né? E a pesquisa é interessante, né? Porque, como eu disse, o homem é essa coisa padrão, que não tem muita... Basiquinha, né? Não tem muito repertório. O homem falava que sentia excitado o negócio, aí o negocinho batia lá, realmente, deu excitado lá no sensor, mostrava que deu excitado mesmo. E 100% batia. Se o homem falava, se ele era, sei lá, homoafetivo, e via dois homens fazendo e falava que era excitado, então não dava, batia também, tudo igual. Agora, a mulher foi uma coisa, assim, impressionante o que aconteceu naquela pesquisa, né? Porque a maioria das mulheres falavam que não sentiam excitada com quase nenhum vídeo, né? Só que o sensor mostrava a genitália e todo o preparo da mulher genitália toda altamente ativo acontecendo ali, né? Como se o organismo dela estivesse pulsando e querendo realmente tudo aquilo, né? Mas a mente dela totalmente bloqueada. Então, assim, essa barreira que foi criada ao longo do tempo, essa repressão que foi criada ao longo do tempo, fez a mulher desenvolver essa habilidade de não sentir nem o próprio corpo, né? E isso é uma coisa que a pesquisa demonstrou. Então, assim, nós vivemos uma sociedade que agora realmente nós estamos num momento que nós precisamos trazer à tona essas coisas, né? E olha, a gente não quer acabar com a monogamia. Então, é uma coisa que eu gosto, o pessoal acha que, né, e eu levanto a mão, vivo numa relação monogâmica, né? Agora, a compreensão dessas coisas, a compreensão de como a gente funciona, de como a mulher funciona, isso ajuda a gente a construir uma sexualidade muito mais saudável, plena e até a aceitar e buscar muitas vezes outras alternativas sem carregar esse... Né? Tudo começa pela compreensão, né? Você tem que trabalhar primeiro os seus conhecimentos, as suas compreensões sobre a sexualidade para você poder se libertar, né? Se a gente não entende como que toda essa prisão foi criada,
fica muito mais difícil de se libertar. E uma coisa interessante que você não falou dessa pesquisa, que eu também achei, Sim. acho o ponto alto dessa pesquisa, é que eles viram que as mulheres, elas se sentiram excitadas em todas as Exatamente. coisas que foram mostradas. Todas elas se sentiam excitadas. Até do bonobo, transando, ela se sentia excitada. O homem não. O homem só se sentia excitado por um tipo específico. Se o homem fosse hétero, ele se sentia excitado com homem e mulher. Se o homem fosse gay, homossexual, sentia excitado o homem com homem. Mas a mulher não, ela se sentia excitada em... Então a mulher, eu acho que ela é a verdadeira pansexual dessa história. Né? Ela realmente dá conta de abarcar todas as possibilidades de experiência sexual. Meu Deus, eu torço para nascer mulher na próxima encarnação, viu? Porque isso é fora de... Ou não, né? Porque nesse mundo que a gente nasceu, acabou que isso a gente... nascer mulher acabou sendo uma coisa perigosa, né? Porque você pode... Agora eu acho que nós estamos está começando a dar uns passinhos já da mulher se abrir, começar a se soltar, a gente está vendo coisas acontecer que a gente, na época que eu nasci, ou na época que eu era jovem, nem imaginava assim, uma coisa dessa, né? Então, assim, hoje em dia, pelo menos, eu acho que a humanidade está começando a abrir a mente para isso. Ainda está a passos lentos, difícil, ainda tem muita repressão, ainda tem muita crença, ainda tem muita religião, tem um monte de coisas ainda no meio, né? Mas pelo menos estamos fazendo essa live aqui, tem um monte de gente vendo. É por isso que ainda as pessoas têm tanto preconceito quando elas falam para os outros que elas são não monogâmicas, elas acabam sendo muito julgadas, têm muito preconceito, falam mal dela, acaba com a reputação dela, porque de alguma forma a sociedade, pelo menos a maioria ainda tem esses ensinamentos, esses condicionamentos introjetados, né? E quando eles veem alguém sendo livre sexualmente, isso de alguma forma parece que ameaça eles no sentido de questionar aquilo que eles vivem, né? Eu acho que é por isso que o novo sempre traz muita resistência, porque de alguma forma o novo faz a pessoa do antigo se questionar, mas será que eu realmente tenho que ser assim mesmo? Então, por exemplo, muitas mulheres... Você imagina, um casal chega num grupo de amigos casados e fala assim, a gente resolveu abrir a relação. Aí isso cria um problema para todo mundo que está ali na roda, porque se eles abriram a relação, então teoricamente eu poderia também abrir? E aí, se meu marido quiser abrir a relação, quiser transar com outras mulheres, e se minha esposa quiser transar com outros homens? Então isso cria um problema que é melhor excluir logo essa pessoa, esse casal, não, tira esse casal daqui, porque ele está criando muita polêmica. Então é mais fácil afastar aquilo que é novo do que tentar entender, tentar se abrir para compreender. Será que faz sentido? Será que isso poderia ser bom para mim? As pessoas já excluem logo antes de se darem a chance de pensarem, de refletirem sobre aquilo, né? É uma caminhada difícil. Eu concordo que assim, o trauma e os traumas e os pesos e as coisas são tão grandes, cara. E a gente, né, tu é psicólogo, tu deve lidar bastante com isso, né? Mas existem dificuldades das pessoas superarem determinadas barreiras que parece uma coisa assim absurdamente, né, difícil mesmo, uma coisa assim que, né, eu né, um pouco trabalho um pouco com isso com algumas pessoas e a gente percebe, às vezes indico muito para psicólogos, para coisas assim, porque eu percebo que você tentar abrir essa ideia, né, a própria pessoa, quanto mais você abre aqui, mais ela fecha lá, né? E aí por quê? Porque e aí tu percebe que na infância o quanto essa pessoa não foi martelada, que isso que tu falou, né? Uma mulher que gosta de sexo é uma vagabunda, eu não sei o que lá, é isso, é aquilo, e aí isso foi promíscua. Hã? É promíscua, né? Inclusive, é interessante que eu escrevi um post sobre promiscuidade, vocês podem achar aí no Instagram, e aí eu estava vendo a definição no dicionário de pessoa promíscua, né? O Aurélio, do dicionário Aurélio diz assim, promíscua é aquela pessoa que se entrega ao sexo facilmente. Então, se a pessoa se entregar facilmente ao sexo, ela é promíscua. Aí eu fiquei pensando, bom, mas me pareceu interessante você se entregar facilmente. Por que será que a gente tem que ser difícil? Por que a gente tem que, né, tem que controlar tanto, ser tão difícil? Por que é ótimo que seja fácil? Que bom, né? Isso é que tem a ver com aquilo que você fala da abundância, né? Ela se entrega facilmente, significa que ela tem de sobra, ela tem abundante, ela pode viver isso com várias pessoas, que isso não tem problema, ela tem de sobra, ela não está
controlada por esse paradigma da escassez, né? O paradigma da troca e da posse, que é o paradigma que é enfrentado nela. O sexo só pode com o fulano, você só tem que guardar para aquilo, você só pode com aquela pessoa que tem isso, aquilo. Então, assim, é uma moeda de troca que a gente enfia na cabeça, né? A sociedade enfia na cabeça das meninas, dos jovens, de tudo, né? Ó, isso aqui você tem que proteger, ó, só para isso, tem que restringir, não pode, porque se... Então, assim, é tanta restrição, né? Que aquela mulher que se descobre abundante e quer viver isso, né? No mundo liberal, elas vão para o mundo liberal, que é um mundo mais oculto, lá tá cheio, tem um monte de mulher que quer viver isso aí mesmo, mas longe da sociedade, porque ela não pode aparecer na sociedade. Isso tem muito. Escondido, né? Escondido. Muitas casadas, né? Então, muitas mulheres casadas que a gente acha que, não, é o homem que procura isso, a mulher não procura. O que a gente vê é muito do contrário, né? A gente vê muito homem que não dá conta disso, muito homem que é tão preso nas restrições, e a mulher quer se soltar, né? E não consegue com o próprio marido e tal, e não tem jeito de sair daquilo, e ela procura o refúgio liberal, né? Então, assim, a nossa sociedade, ela está começando eu acho que tudo isso aí está começando a vir à tona, né? Ainda é um momento onde nós estamos levantando a poeira, eu acho. Nós estamos falando assim, opa, essa coisa toda não está funcionando, essa coisa toda aí só está dando problema, só está dando, né? Vamos levantar um pouco essa poeira e vamos ver o que tem embaixo, vamos tentar descobrir um pouco de coisa nova, né? É óbvio que durante esse processo nós vamos ter que lidar com essas pessoas que você está falando, que têm crenças tão fortes, julgamentos tão fortes, até, né, questões emocionais, violências, né? Isso tudo aí, infelizmente, faz parte dessa poeira que está sendo levantada, né? Mas eu acho que nós temos que ser consistentes nessa nossa caminhada, nós temos que mostrar, eu acho que para mim é muito importante a gente reforçar essa igualdade que existe também entre homens e mulheres em relação a ambos, né, fazem parte de uma natureza única, né? E essa natureza desenhou muito bem homens e mulheres da melhor maneira possível. Então, não existe assim uma necessidade de conflito homem-mulher, de coisa de nada. Não, é só cada um viver bem a sua natureza e as coisas vão caminhar do melhor jeito possível. Então nós temos que trazer isso à tona, né? Trazer esse nível de igualdade, né? E sair da competição. Nós precisamos reforçar muito para a nossa humanidade de que enquanto a gente mantiver a mentalidade de escassez, de acúmulo de propriedade, de ser melhor, de competir, de buscar sucesso, enquanto a gente mantiver esse tipo de mentalidade, nós estamos reforçando as diferenças, né? Por quê? Porque tem uns que vão conquistar mais que outros e tal, e geralmente é os homens que podem mais. Por quê? Porque os homens não têm útero, não precisam carregar filho, né? Então eles acabam tendo um privilégio nessa briga competitiva. E se a mulher quer entrar na briga competitiva, ela quer igualdade competitiva, aí ela acaba muitas vezes renegando até a própria natureza, né? Para querer competir de igual para igual, muitas vezes com o homem. Então, assim, o caminho não é a competição, o caminho não é, né, a propriedade, a busca de sucesso, esse tipo de coisa. Porque esse caminho aí vai manter as diferenças, vai manter o sexo como moeda de troca e vai manter algum nível de repressão, né? Eu acho que nós temos que trabalhar muito uma consciência de que, peraí, humanidade, nós precisamos ser mais colaborativos. A gente precisa resgatar um pouco da nossa suficiência, da nossa abundância de viver com o que nós temos e de buscar realmente as conexões e a colaboração maior entre as pessoas, né? A compreensão maior das pessoas. A gente tem que trabalhar muito mais isso e sair um pouco dessa busca frenética pelo sucesso, por ganhar mais e por essas coisas. Porque essa busca frenética mantém. Não adianta a gente combater. A gente pode querer combater machismo, racismo, não sei o que, essa coisa toda. Mas não adianta combater enquanto existe essa crença competitiva que está acontecendo na sociedade, né? Então, é um mindset, é um mindset de escassez, né? É um mindset, como uma forma de enxergar o mundo através da lente da escassez, né? E aí é interessante que agora eu me lembrei, assim, quando você falou dos bonobos, e um dos motivos pelo qual os bonobos, é muito interessante ver os bonobos, né? Eles ficam fazendo sexo o tempo inteiro.
Entre si, o tempo inteiro. E aí, esse sexo é um elemento muito importante, acho que vale a pena frisar isso. O sexo é um elemento muito importante para manter o grupo conectado, coeso. Eles usam o sexo para criar laços entre todo o grupo. E aí, se a gente for pensar na monogamia, o que ela faz é justamente gerar competição, não é mesmo? Ela gera escassez, a escassez onde existe abundância, a gente gera escassez, a gente gera o sexo como moeda de troca, porque aí tudo que envolve a monogamia, parece que o sexo é sempre moeda de troca. Né? Até muitos conselhos e coisas que a gente vê faça alguma coisa para sua esposa que ela vai fazer sexo contigo. É tudo moeda de troca. A mulher não pode fazer sexo só porque ela quer ou porque ela gosta. Ela tem que... Então, assim, tudo parece que ainda está girando em torno desse conceito de escassez, né? E eu acho que a gente a mulher resgatar a sua essência, a sua natureza e querer viver ao máximo ela, né? E viver só por viver mesmo, só porque é bom e só porque é importante para a vida de cada um. É viver essa sexualidade de uma forma mais intensa, né? E se você está numa relação monogâmica, se a mulher está numa relação monogâmica, busque essa comunicação e esse diálogo. A gente também busca trazer muito essa questão de como trazer o diálogo de uma relação para poder caminhar nesse sentido, né? Para a relação evoluir nesse sentido, para a relação se tornar mais plena e sair daquelas armadilhas que existem na relação monogâmica que todos nós caímos. Né? Sim, é isso mesmo. Agora eu lembrei de uma coisa assim, quando a gente estava falando de repressão sexual, uma das coisas que mais sempre me chama a atenção da repressão sexual, que até me incomoda mais, é que os pais, em geral, não sei, a maioria quem tem filho aqui sabe, né? Em algum momento, e bem cedo isso acontece, sei lá, com 5 anos, a criança, seja menina ou mulher, ela começa a descobrir o prazer no corpo, então ela começa a se masturbar. Ela nem sabe o que ela está fazendo, ela não dá esse nome, ela não dá essa concepção. Mas o fato é que se dá prazer, ela continua, ela aprende que aquilo dá prazer, ela aprende que aquilo deixa ela mais tranquila. E aí os pais, quando vem uma criança se masturbando, eles projetam esse mindset que é deles, né? Essa estrutura mental que é deles, e aí fala assim, tira a mão daí, menino, que coisa feia, fecha essa perna. Então, os pais, eles mesmos são agentes da repressão, né? Eles introjetam essa repressão já nos filhos bem novos, porque, na verdade, eles estão projetando a própria repressão que eles viveram nos filhos. É assim que vai passando para frente, de geração em geração, esse controle da sexualidade e por consequência, também a monogamia, né? Que elas andam lado a lado, né? Controlar o sexo é a mesma coisa de falar que a monogamia é a regra, né? Porque a monogamia é um sexo regrado. Você só faz sexo com essa pessoa. Monogamia nada mais é do que uma forma de regrar o comportamento sexual. Isso. E na verdade, né, ainda até hoje, com essa visão patrimonial, né? A monogamia está totalmente ligada até hoje com patrimônio, com essa questão de propriedade. E, obviamente, com aquela construção romântica toda, que a Regina Navarro bem conta lá no livro do Amor, né? Aquela construção romântica toda que a gente teve no último século aí, a partir do romantismo, com essa romantização, né? Colocar aqui o amor romântico e toda essa coisa da princesa. O amor romântico, né? Igual o cinema faz. Isso. Igual tem um casamento, acaba o filme. Chega no casamento. É verdade. E foram felizes para sempre, né? Tem um pesquisador que fez uma tese de doutorado mostrando como que Hollywood explorou fortemente essa questão da ideologia do amor romântico, né? Em todos os filmes sempre passa por uma história de amor, né? É muito raro você ver algum filme que não em nenhum momento passe pela figura, né? Por essa coisa de ter um casal, alguém ficando com o outro. Então, essa coisa do casamento foi muito expandida, popularizada pela indústria cultural, no caso Hollywood, né? Que foi passando esses valores para o mundo inteiro. Isso, passando esses valores para o mundo inteiro, construindo... E aí todo mundo passou a idealizar esse amor romântico, esse amor de filme, né? Construindo uma expectativa irreal na cabeça das pessoas, né? Para elas buscarem isso, que obviamente isso vende, então tem todo um capitalismo por trás disso, porque quanto que
a indústria que gira em torno disso tudo, né? E o que acontece depois, né, também rende, né? Porque divórcios lá nos Estados Unidos, por exemplo, que é uma taxa absurdamente grande, é uma das coisas mais caras que tem. Hoje em dia, diz que já existe uma resistência ao casamento justamente por causa do problema do divórcio, né? Então... Porque dizem que se casar sai caro, se divorciar sai mais caro ainda. E por incrível que pareça, eu acho que isso você não sabe, Renan, você vai gostar de saber. Nos Estados Unidos, eles criaram o que eles chamam de seguro-divórcio. Então, na hora que você casa, você já começa a pagar as parcelas do seguro-divórcio para você, quando se separar, você não ter um prejuízo financeiro muito grande. É um produto, chama seguro-divórcio. Então, a pessoa já vai pagando para quando se divorciar, não ter que gastar tanto dinheiro, não ter que ir à falência, né? Porque o divórcio realmente sai muito caro. E é o mais certo. Então, assim, não adianta se tu romantizar o tanto que tu quiser, porque o mais certo que vai acontecer lá nos Estados Unidos, a taxa chega perto de 70% já, se eu não me engano, uma coisa assim. E nós copiamos tudo, tá? Então a nossa também não está muito longe, capaz. Então... Aqui no Brasil, eles têm uma estatística de que 90% dos casamentos vão terminar nos primeiros 10 anos, assim. É muito raro, hoje em dia, como as pessoas estão mais livres também, por um lado isso é bom, elas estão podendo escolher. Quando elas não estão felizes, elas saem, né? Antigamente não tinha divórcio, então a pessoa tinha que ficar presa o resto da vida, independente de estar feliz ou não, o que de alguma forma acabava prejudicando as mulheres, porque elas ficavam reféns, às vezes, de homens muito agressivos, e elas não podiam fazer nada. E a própria igreja afiançava isso, porque a igreja falava, não, você não pode divorciar, você tem que aprender a perdoar, você tem que aprender a aceitar. Ou seja, a própria religião colocando a mulher num papel de submissão. A gente vê na Bíblia dizendo assim, a mulher tem que servir ao homem. Então, acho que o próprio cristianismo ele também acabou trazendo fortalecendo muito o machismo, né? Dizendo que a mulher veio da costela de Adão. Sempre a mulher está numa posição inferior. Não é à toa que é o pai, o Deus é homem, né? Todo Jesus é homem, os padres são homens. Tudo na igreja gira em torno dos homens, do masculino, né? E acaba reforçando essa ideia de que o homem é superior à mulher. Reforçar a ideia de que o patrimônio tem que ser do homem, de que quem tem que dominar as propriedades tem que ser o homem. Então, todo o conceito religioso de todas as religiões, não é só a Igreja Católica, né? Se pegar os muçulmanos, todo o conceito religioso da maioria das religiões gira em torno disso, né? De que as propriedades são o domínio do homem. Então, né? E aí toda dogma que gira em torno da repressão feminina. E a oportunidade que existe no momento, realmente, da gente pensar sobre essas coisas, né? Eu acho que refletir, gerar reflexão para dentro de nós, né? Se nós não vivemos uma relação monogâmica, se nós não estamos numa relação, pense bem sobre tudo isso, né? Leve isso para, sei lá, se você tem um namorado ou não tem um namorado, ou sei lá o que for, traga esses assuntos, discute sobre isso, converse, traga esse diálogo à tona, porque nós precisamos quebrar esses paradigmas, esses preconceitos que existem, né? E que começam pequenos, né? Então, se a gente conversar e quebrar enquanto eles estão pequenos ainda, ou enquanto eles estão, né? A gente não vai evitar que se chegue lá na frente e isso aí se torne um problema absurdo, né? Dentro de uma relação onde ninguém sabe nada. E aí entra um outro problema, outra coisa que eu falo bastante, né? No livro mesmo, eu procuro evitar esse termo traição, né? Evitar mesmo, porque é um termo que, lá, por exemplo, é da língua portuguesa isso vem do catolicismo um pouco, né? Você vai no inglês, é cheating, né? O cheating em inglês é trapacear, é tipo quase igual assim, né? Sei lá, colar na prova, né? Colar na prova e é a mesma coisa, né? Agora, se você usa o termo traição... O mesmo verbo que usa para colar na prova é o verbo que usa para traição, né? Isso é bem interessante. Isso tem um peso bem mais leve, ou seja, as pessoas não sofrem tanto quando isso acontece. Agora, aqui no Brasil, com esse termo, traição é uma coisa pesadíssima, é um crime absurdo, inafiançável, uma coisa assim que, né? E o pior não é isso, o pior é que o uso, né, do termo traição, ele é ainda mal colocado.
né? Porque uma traição é, na verdade, algo que a gente comete consciente. Ou seja, eu faço um acordo contigo, eu sei o que eu fiz, e eu estou consciente que eu vou fazer alguma coisa, né, contra esse acordo que eu fiz contigo. Beleza. Mas o matrimônio, da forma como ele é construído, nós não somos conscientes de como será a nossa sexualidade, até porque nós não temos nem ideia de como será a nossa sexualidade no futuro. Então, na verdade, quando a gente firma um matrimônio, nós estamos cometendo uma traição contra nós mesmos, porque a gente nem sabe o que a gente é, e a gente está entrando num compromisso ali que pode ser extremamente nocivo para nós mesmos, né? Então, na verdade, eu acho que a gente ajustar esse termo é importante até para haver uma compreensão maior dessa possibilidade dentro das relações, ou seja, ninguém ficar se iludindo e achando que não acontece consigo o que acontece. Eu mesmo, no primeiro casamento meu, tive uma experiência da minha esposa fugir com outro cara, né? E isso aí foi uma realidade que eu vivi, que me doeu, que eu passei por todas as fases do luto, que eu tive que aprender um monte, e eu aprendi que o problema era meu, né? Então, e o aprendizado foi muito grande. Então, a gente entender isso aí e compreender isso aí faz com que a gente aprenda muita coisa e que a gente, na verdade, entenda também que muitas vezes, se a gente querer combater de uma forma ferrenha, se a gente querer, né, fechar totalmente a porta, alguém traiu, já não merece mais nada, já vai acabar. Cara, quantas relações familiares, colaborativas, que muitas vezes são boas em todas as outras nuances da relação, são quebradas por causa desse peso, desse termo, né? Sendo que as pessoas podiam se entender melhor, compreender a sexualidade do outro, de repente abrir a relação, de repente ou não, de repente fazer, de repente entender, fazer várias coisas e continuar uma relação de colaboração. A gente precisa, o ser humano precisa de um relacionamento íntimo. Ele precisa de um relacionamento íntimo colaborativo. Pode ser com uma pessoa, pode ser com duas, pode ser com três, que seja. Pode ser com qualquer pessoa, do mesmo sexo, do outro sexo, do gênero, não interessa, mas a gente precisa disso para viver. E se a gente tem isso na monogamia, muito bom. Só que a gente tem que compreender que a sexualidade não anda junto com isso, né? Então, nós precisamos entender que a nossa natureza sexual, talvez, a gente vai precisar cuidar mais dela, se a gente escolhe esse tipo de relação para viver, né? Isso é muito importante. E se a gente entende isso, né, a gente não vai sofrer tanto e nem vai correr o risco de quebrar relações grandes, de causar traumas em crianças e coisas assim, tudo por causa de algo que é natural de acontecer, né? Que é uma coisa mais certa que tem de acontecer, que é um caso extraconjugal. E que não tem nada de ruim, né? Porque se a gente pensar bem, o sexo gera conexão, o sexo fortalece os laços, o sexo produz prazer, é bom para a saúde, alivia a tensão. Então, na verdade, a gente está proibindo algo que só traz qualidade, só traz benefício. Como é que a gente vai proibir algo que é bom? É muito estranho, né, que a gente tenha conseguido. E aí é interessante, eu vou fazer um... A gente está fazendo esse recorte aqui, mas quando a gente fala de sexualidade, a gente poderia fazer muitos outros recortes. E como eu te falei, eu estudei isso durante muito tempo, então eu vi recortes de, por exemplo, tem um psiquiatra, o Reich era psiquiatra, né? Então ele fazia um recorte da sexualidade voltada para a saúde. E ele dizia assim, olha que frase forte dele. As enfermidades psíquicas são a consequência do caos sexual da sociedade. Então, olha só, ele falava desse caos sexual e como que isso gerava como consequência a enfermidade psíquica. A própria neurose, ele dizia assim, entre aspas, é a soma total de todas as inibições cronicamente automáticas de excitação sexual natural. Tudo mais é resultado dessa perturbação original. Ele tinha esse recorte da saúde, ele tinha um recorte também político, onde ele entendia que a supressão sexual tinha uma função de manter as pessoas fracas. Ele diz assim, entre aspas, a supressão sexual tem a função de tornar o homem dócil à autoridade, exatamente como a castração dos touros tem a função de produzir satisfeitos animais de carga. Então, quando você quer pegar um touro e fazer ele puxar um carro de boi, você castra ele porque ele fica mais dócil, mais submisso. Então, o Reich, ele era um ativista, então ele tinha uma convicção de que por trás desse processo também tinha um objetivo de controle das pessoas.
E o próprio Freud, ele já falava isso. Olha só essa frase do Freud, ele fala assim, olha, entre aspas, a abstinência sexual com frequência produz homens fracos, mas bem comportados, que mais tarde se perdem na multidão que tende a seguir os caminhos apontados por indivíduos fortes. Então a repressão sexual produz homens fracos. Essas frases que você coloca, e eu queria abrir um parênteses também para elogiar o teu trabalho, o teu livro, o Não Monogamia Responsável, né? Eu li e eu até falei, eu até comentei contigo, né? Pô, podia ser a sequência do meu. Casou perfeitamente as ideias ali. Inclusive, a primeira vez que eu li umas frases que tu colocou ali no Instagram, ali, eu falei, uai, ele pegou isso aqui do meu livro, será? Onde que foi que eu pensei que era minha a frase? Então, era tu, de tão parecido que fechava ali, né? Mas é um estudo muito legal esse que você traz também, né? E essa questão que você coloca pô, eu tenho claro comigo que grande parte dos problemas da humanidade, e eu não falo só problemas físicos e de saúde, mas problemas emocionais, problemas de conflito, problemas de tudo está diretamente relacionado a esse modelo de escassez sexual que a gente gerou, né? Esse modelo de escassez sexual que cria conflitos no âmbito mais íntimo das pessoas. E se as pessoas estão vivendo conflito no âmbito mais íntimo delas, você não pode esperar outra coisa nos outros âmbitos, né? E aí, por isso que dentro desse modelo de escassez sexual, e agora também está acontecendo muito, a questão do vício que está pegando muito, né? Vício em tudo. Mas existe a pornografia, que está pegando homens, e agora está pegando mulheres também. Mas existem outros tipos de vício em tecnologia, vícios e até em drogas, em tudo que está acontecendo. Mas é consequência de uma sociedade que mantém a repressão sexual, mantém a escassez sexual, né? E que leva o ser humano para um individualismo cada vez maior, por uma incapacidade cada vez maior de se relacionar. Isso está acontecendo, é normal, você vê que as pessoas estão cada vez mais solitárias, cada vez mais individualistas, né? E isso para o homem, muitas vezes é um problema, porque, né, ele era dócil na época que a gente vivia vidas mais comunitárias, mas o ser humano sozinho, né, que cada vez mais as pessoas morando sozinhas, né? Esse ser sozinho que não se relaciona e que tem essa repressão sexual, ele vai para o vício. Ele cai no vício facilmente, né? O escape dele passa a ser esse. E isso aí está virando uma crise de saúde pública, né? Ou seja, quase todos os problemas emocionais e físicos e de conflito está ligado de alguma forma à escassez sexual da humanidade. Nós temos que acordar para isso. Perfeito, concordo plenamente. E aí, para agregar isso que você falou, e daqui a pouco a gente já tem que terminar, quando a gente fala assim que por trás dos grandes problemas da humanidade, igual o Reich falava, tá? Esse problema da repressão sexual, muitas pessoas às vezes acham isso exagerado. Mas uma coisa que eu acho, não entende, que o Reich trouxe bem claramente, é assim, que o desenvolvimento do comportamento sexual torna uma pessoa mais amorosa. Então, de alguma forma, o amor ele é fruto da árvore da sexualidade. Na hora que você reprime o sexo, você está reprimindo muitas outras qualidades positivas na pessoa. Tem até um filósofo que chama Bertrand Russell, que ele falando assim, olha, entre aspas, mantendo numa prisão o amor sexual, a moral convencional contribuiu para aprisionar todas as outras formas de sentimento amistoso e para tornar os homens menos generosos, menos bondosos, mais arrogantes e mais cruéis. Então, na hora que você interdita esse caminho da sexualidade, você está interditando, na verdade, toda um potencial de capacidade amorosa, que ele acaba não se desenvolvendo porque você corta ele pela raiz, né? Então, assim, é como se o amor fosse a árvore da fruto da sexualidade, você corta ele na raiz e depois esse amor não desenvolve. E aí depois você fica forçando, a igreja força. É um paradoxo, né? O Osho, ele falava muito disso, que a igreja, por um lado, ela corta, ela castra, e depois fica falando, você tem que ser bom, você tem que ser bondoso, você tem que ser
você tem que ser colaborativo, você tem que ser... Mas, na verdade, ela própria impediu essas qualidades de se desenvolverem na hora que ela investiu contra a sexualidade. Mais ainda, o Reich vai mais longe. Ele fala assim, olha, que o sadismo, o comportamento de sadismo e o comportamento de violência, ele é consequência da repressão sexual. Ele coloca isso de forma muito específica. Ele fala isso, sabe? E é aquilo que eu falei no início da conversa, né? A natureza nossa é uma natureza pacífica, harmônica. A gente viveu 200 mil anos em paz, em harmonia, em colaboração, porque a gente cresceu e se desenvolveu em cima de uma abundância sexual, né? Então, a partir do momento que a gente restringiu sexualidade, começamos a brigar, começamos o conflito, começou as desgraças, tudo começou as brigas, começou tudo que acontece até hoje. Então, isso que você está falando aí, que o filósofo falou, que o Bertrand Russell falou, é a mais pura realidade, né? E se nós mantivermos esse padrão, né? E eu acho que fazer esse vínculo é extremamente crucial. Pega algumas espécies e compara bonobo, golfinho, né? Que são espécies altamente colaborativas, que são espécies amorosas, que são espécies não violentas, que não brigam entre si, né? E que são as únicas, praticamente, do reino animal, né? E se você pegar o bonobo e o ser humano, você vai ver que o desenvolvimento físico e anatômico e fisiológico do ser humano, para o sexo, é maior que o do bonobo. Se a gente olha os bonobos lá, estão fazendo sexo sem parar, né? Agora, se a gente olhar a nossa anatomia comparada com a do bonobo, nós somos mais sexual que eles, né? Então, assim, se a gente imaginar nós no passado, meu amigo, para a gente ser um ser amoroso e colaborativo, a gente viveu uma abundância de sexo muito grande, né? Então, essa abundância de sexo construiu a nossa empatia, construiu a nossa harmonia como espécie, que são os valores principais que nós precisamos desenvolver hoje, né? Então, as nossas crenças e todas essas construções mentais aí que a gente fez, essas paranoias todas que a gente criou, chegou nesse momento agora onde existe até esse tipo de coisa, esse tipo de imaginação, né? De coisas de igreja, né? De poder... O sexo é restrito, mas nós queremos muito amor e muita paz e muita colaboração entre as pessoas. Fica meio contraditório, né? Eu acho que o que a gente deixou de compreender é que a abundância de comportamento sexual está atrelada à abundância de comportamento amoroso. Sabe? Essas coisas estão intimamente ligadas. O sexo, por exemplo, ele libera um hormônio chamado ocitocina. O hormônio ocitocina é considerado o hormônio da confiança. Ele é considerado o hormônio da vinculação. É o hormônio do amor. Ocitocina é o hormônio do amor. E ocitocina é exatamente o que é secretado quando as pessoas fazem sexo. Os bonobos, eles fazem muito sexo entre si porque eles querem fortalecer esses laços. E também eles usam o sexo para dissolver a tensão. A tensão que começa a surgir na relação, eles resolvem isso através do sexo, porque o sexo é naturalmente algo que alivia a tensão, libera oxitocina, deixa as pessoas mais dóceis. E aí o Reich, eu vou te falar uma frase aqui, para ver se você concordaria com ele. Olha o que ele estava dizendo em 1940. O desejo de destruir é apenas a reação ao desapontamento amoroso ou à perda do amor sexual. Ele dizia que isso gera uma frustração tão grande que você começa a querer destruir. Não é à toa que a gente, às vezes, quando vê uma pessoa agindo de forma muito amarga, assim, muito amarga, né? Muito ranzinho, a gente fala, fulano é mal amado. Fulano é mal amado. De onde é que a gente tirou esse mal amado? Porque a gente entende que a pessoa mal amada, ela fica mal-humorada, ela fica ingrata, ela fica realmente ranzinza, né? Ela fica muito amarga. Por quê? Porque quando a pessoa está amando, quando ela tem sexo, ela tem prazer, ela fica se sentindo bem. E quando você está se sentindo bem, você não vai querer ir brigar com alguém. Se está se sentindo bem, você fica... É por isso que teve, né, na Revolução de 1960 essa ideia de paz e amor. Make love, not war.
faça amor, não faça guerra. Porque se você pode ir pelo caminho do amor, para que você vai pelo caminho da violência? Seria muita estupidez, né, escolher isso conscientemente. E eu acho que esse é um paradigma enorme para nós quebrarmos no mundo monogâmico hoje em dia, porque é o mundo da restrição, é o mundo da não colaboração, né? O mundo liberal é um mundo altamente colaborativo. Eu vivi ali, existe, né? Você não enxerga outra pessoa como sua posse, mas você enxerga outra pessoa como alguém que você fica feliz com o prazer dela, né? Então, isso é um aprendizado para nós. A gente enxergar outra pessoa não como alguém que nós precisa estar submetido à nossa posse, mas como alguém que é livre para sentir prazer da forma como bem entender, né? Eu acho que esse é um aprendizado. E isso é amor. Isso, na verdade, na essência, é você manifestar amor para com a outra pessoa, né? Se eu entendo, compreendo realmente o que é importante para ela e como ela, né, ela precisa disso para se sentir bem, para se sentir melhor, e eu também preciso, da mesma forma, por outro lado, né? E as duas pessoas se entendem e continuam juntas, continuam vivendo uma vida, né, colaborativa, continuam vivendo uma vida íntima, né, sem nenhum tipo de prisões emocionais ligadas a essa posse, né? Então, isso é uma grande libertação. Não é à toa que o termo compersão, ele surge no contexto da não monogamia. Compersão é a felicidade que você sente de ver a pessoa que você ama feliz, tendo prazer, amando outra pessoa. Você fica feliz de ver que a pessoa está sendo feliz. Então, se eu amo alguém, eu quero libertar ela. Eu quero que ela tenha uma abundância de prazer, de amor, de conexões, de afetos, né? O amor, ele concorre para a abundância. Isso. A compersão é isso, você ficar feliz de ver a pessoa que você ama amando outra pessoa. Você vê a outra pessoa tendo prazer e você fica feliz. Nossa, que bom que a pessoa que eu amo está tendo muito prazer. Porque se eu me importo com ela, eu quero ver a felicidade dela. Então, se eu amo, eu não vou aprisionar ela. Pelo contrário, eu vou estimular ela para que ela seja o mais livre possível, para que ela desenvolva todo o seu potencial. Eu não vou ficar limitando o potencial. Pelo contrário, eu vou estimular ela a desenvolver todo o seu potencial de felicidade, de criatividade, de amor, de sexo, de prazer. Isso é o pensamento da abundância, né? Esse é o mindset da abundância, que é o oposto do que a gente vive. A gente vive uma mentalidade muito mesquinha. A mulher é minha, ninguém pode tocar nela, né? Não pode sair de saia, não pode trabalhar. Esse é como se fosse o ser humano funcionando na sua pior versão. Então, se a gente quer que o ser humano funcione na sua melhor versão, a gente tem que estimular essa liberação do fluxo amoroso. Isso acontece através da sexualidade. Porque quando você faz... Por isso que a gente fala fazer amor com alguém. Fazer amor por quê? Porque aquela é uma experiência de amor. O sexo, ele é uma manifestação da experiência amorosa. É por isso que libera tanto ocitocina, que é o mesmo hormônio que é liberado na hora do parto. É o mesmo hormônio que produz o vínculo entre a mãe e um bebê. A gente não consegue encontrar amor maior do que o amor de uma mãe por um filho. E é exatamente a ocitocina que cria esse vínculo poderoso. Tanto é que muitas mães que acabam nascendo através de... Muitos filhos que nascem através de... Como é que chama a operação que a gente fala? Quando o bebê não nasce natural, ele nasce de... Esqueci o nome, gente. Cesariana. Mas, enfim, ele nasce, né, através de uma cirurgia, né? E aí, muitas vezes, o que acontece, é até interessante ter um documentário que fala muito sobre isso. Quando nasce de cesárea, muitas vezes o médico, ele tem que injetar na mãe ocitocina. Ele injeta ocitocina para facilitar ali o parto, né? Mas mesmo quando é natural, eles colocam ocitocina para facilitar. E aí, como essa ocitocina ela é inserida artificialmente, a mãe tem dificuldade depois de produzir naturalmente. E aí, isso acaba prejudicando o vínculo mãe-bebê. Olha só, como a ocitocina, ela realmente é o hormônio do amor, é o hormônio que cria o vínculo, né? E é o que é liberado na sexualidade. Então, você pode produzir ocitocina o tempo todo de graça.
De graça. Por que que alguém iria interditar isso, né? Alguém deve estar muito interessado em vender alguma coisa para você. Então, ela não quer que você seja feliz naturalmente, para você ter que ser feliz artificialmente, comprando uma casa grande, comprando um carro novo. Isso aí, É uma troca, tu vai para... né? A gente foi pelo caminho burro, né? A gente foi pelo caminho burro, infelizmente. Não, Mas é fantástico. isso, né? Não, fantástico. Gostei Eu muito de acho que... conversar com você. Eu quero até pedir desculpa para você e para os nossos ouvintes, porque eu acabei, né? Eu realmente, isso é uma coisa antiga. Assim, como eu te falei, eu gosto tanto desse tema que muitas vezes, quando eu começo a falar sobre isso, eu acabo me empolgando muito. Eu acabei te cortando, então eu vou pedir desculpas. Desculpa para quem estava também ouvindo. Teve até alguém que escreveu isso. Deixa ele falar. Eu concordo que a pessoa está certa, já que você é o convidado, né? Mas eu quero te agradecer muito pela conversa, pela live. Eu gostei demais. Você realmente tem muito conhecimento sobre o assunto. Eu acho que esse conhecimento seu é fundamental. Então, eu torço para que ele seja disseminado para o máximo de pessoas possíveis, para cada um poder realmente voltar a entrar em contato com a sua natureza, né? Voltar a entrar em contato com a própria natureza. E isso nos faz entrar em contato também com a natureza externa. O ser humano perdeu essa conexão com o natural, com a natureza. É por isso que a gente destrói a natureza, porque a gente não consegue mais valorizar o que é natural. A gente gosta muito do artificial, então a gente derruba a floresta e coloca asfalto, cimento. Então eu acho que isso tem, só para ver como que esse tema ele faz interface com muitas questões da nossa vida, né? Inclusive essa noção de reconexão com a natureza, que o ser humano está precisando tanto, não é mesmo? Exatamente. O grande problema que a gente sempre trabalhou, há 12 anos eu trabalhei isso, né? A gente se afastar da nossa natureza, né? Então, a nossa natureza sexual, nós afastamos dela, a nossa natureza colaborativa, a gente se afastou dela, a nossa natureza abundante, a gente se afastou dela, né? A nossa natureza harmônica, a gente se afastou dela, a gente se afastou de tudo. Por quê? Porque a gente criou esse mito da escassez, da competição e da perseguição contínua de sucesso, de futuro, de bens, de patrimônio, de tudo. E a gente vive nisso. E isso aí, emocionalmente, para o ser humano, é um desastre, né? E aí, se emocionalmente é um desastre, também na saúde é um desastre, nos relacionamentos é um desastre. E aí a gente vive esses conflitos, esses dilemas internos, essa humanidade mal resolvida que nós temos hoje. Então, vamos nos reconectar com a nossa natureza. E a nossa natureza mais próxima de nós, eu acho que é a nossa sexualidade. A nossa natureza mais fácil da gente acessar, né? Então, vamos tentar acessar, tentar compartilhar ela cada vez mais com a nossa parceria, seja lá ela quem for, mas a gente buscar a nossa essência realmente na nossa relação. Certo. Quem quiser aprofundar mais, o Renan tem, então, esse livro que ele escreveu, Sexualidade Nua e Crua. Vocês podem entrar na página dele, lá deve ter informação sobre como adquirir. E eu também escrevi um livro, Não Monogamia Responsável, abrindo a relação com o cuidado que ela merece, né? Eu coloco muita ênfase no cuidado, essa tônica no cuidado, porque é muito delicado mexer com esse negócio de abrir a relação. Então, se a gente não fizer isso com muito cuidado, de forma muito amorosa, eu vejo que as pessoas podem se machucar bastante. Eu sei disso que eu sou terapeuta de casal, então eu vejo as pessoas chegando muito machucadas porque não souberam conduzir esse processo de uma forma muito amorosa, muito cuidadosa, muito assim, devagar, sabe? Com consciência. Não pode ser uma coisa assim de uma hora para outra. Por isso que eu escrevi esse livro. Então, quem quiser se aprofundar também nessas questões da não monogamia, tem um livro, né? Vocês acham na Amazon. E é isso, né? Então, quero agradecer todo mundo por ter participado de noite, agradecer o Renan, e espero que a gente possa novamente fazer outras lives como essa, porque na verdade o assunto ele não se esgota, né? Esse assunto ele realmente cria interface com tantas questões que a gente poderia ficar falando horas e horas sobre esse assunto, né? A não monogamia também, ela faz interface com muitas e muitas questões da nossa vida hoje em dia, né? Na vida em sociedade. Então, muito obrigado. É um prazer enorme, Felipe. Um abraço para você e tamo junto. Vamos se falando aí, vamos organizar outras coisas, né? Com certeza. Abraço, cara. Um abraço, boa noite para você, boa noite para todos. E essa live vai ficar gravada, né? Então, quem quiser assistir depois, quiser enviar para outras pessoas, fica à vontade, vai ficar
gravada na minha página e talvez até fique na sua, sabe? Não sei se você já fez live, mas às vezes ela fica nas duas páginas, tá bom? Beleza. Muito obrigado. Vamos nos falando. Um grande abraço, gente. Boa noite, bom descanso para todos.